Por isso, há muito fanatismo, isto é a igreja esta noite. Há muito fanatismo no país hoje chamado de cura divina, que deveria ser silenciado. É isso que traz opróbrio sobre a verdadeira causa. É por isso que vocês têm tamanha dificuldade. Tem uma porção de coisas chamadas de religião hoje que deveriam ser silenciadas, só aceitas. É isso que faz a verdadeira igreja de Deus ter tamanha dificuldade com tal coisa. Mas somos os Estados Unidos, veja. E esse é o jeito de ser. Deus disse que o trigo e as ervas rasteiras e os abrolhos cresceram juntos. Não tente arrancá-los. Deixe-os crescerem juntos, mas por seus frutos se os conhece. Se não há frutos, ora, não há vida, não há nada aí. Agora observe esta célula. Digamos, por exemplo, como muitas vezes o câncer vermelho normalmente ataca o ventre da mulher, feridas femininas e assim por diante. Agora tomemos esse mal agora em sua célula, este câncer. Agora um câncer, tudo no natural tipifica o espiritual. Você está ciente disso? Tudo no natural tipifica o espiritual indiferentemente. Por exemplo, como isto. Quando nascemos no corpo de Cristo, há 3 elementos que se requer para induzir o novo nascimento. E esses são os 3 elementos que saíram da vida de Cristo quando ele morreu. Saíram de seu corpo água, sangue, espírito. Está certo? 3 elementos. São esses os elementos pelos quais passamos quando nascemos de novo. Justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Agora, isso pode ser tudo em um só ato, mas você pode estar num estado de justificação sem ser santificado. Você pode crer no Senhor Jesus Cristo e ainda levar a sua imundícia consigo. Mas você pode absolutamente viver uma vida tanto justificada como limpa e santa e sem o Espírito Santo. Veja, a Bíblia, 1 João 5,7 disse: 3 são os que testificam no céu: o Pai, Filho e Espírito Santo. E Pai, Palavra e Espírito Santo, que era o Filho, e estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: água, sangue e Espírito, e concordam num. Não um, mas concordam em um. Não se pode ter o Pai sem ter o Filho. Não se pode ter o Filho sem ter o Espírito Santo, pois são inseparáveis. A Trindade é em um. Não ouço disso por aqui, mas ouve-se muito pelo país. Uma das maiores coisas nos grupos pentecostais é uma confusão quanto a essa coisa simples. E estive com os cabeças deles quando estavam juntos e provei para eles que ambos creem na mesma coisa. É o diabo entre eles. É só isso. Se essa grande igreja pentecostal largasse dessas tradiçõezinhas e se unissem numa bendita igreja de Deus, o arrebatamento viria. Mas enquanto Satanás puder mantê-los divididos, muito bem. Essa é a maneira dele de fazer. E eles absolutamente creem na mesma coisa. Um dizia: bem, isto é aquilo. Eu disse: bem, se isto é aquilo, então aquilo é isto. Então aí está. Então é tudo a mesma coisa. Mas aí está, naquela trindade trina de Deus. Agora, Deus em sua unidade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Agora não dizemos nossos deuses como idólatras. É nosso Deus, está vendo? É o tríplice ser de Deus. Agora note, Satanás está numa trindade também. E seus poderes são em trindade. Agora note, então, quando a água, sangue e espírito produzem o novo nascimento, está certo? Agora observe, é isso o que representa o novo nascimento. O que representa o nascimento natural antes do novo nascimento vir? Quando vocês, mães, quando nasce um bebê, qual é a primeira coisa? Água. A seguir, sangue. Em seguida, veja, isso forma a vida. Veja, forma uma pessoa. Água, sangue, espírito. Agora, câncer. Vamos tratar dele em seguida. Temos uns 5 minutos de sobra, eu acho. Mais ou menos durante os próximos 5 minutos, vamos tratar do câncer. O que é esse mal? O que ele representa? Ele é um carniceiro. Ele representa o abutre. Come coisas mortas. E câncer vem de um ferimento, na maioria das vezes, onde uma célula foi machucada e ela irrompe. E uma pequena célula ali torna-se apóstata. Oh, essa é uma palavra forte para um batista, não é? Muito bem. Mas ela se apostata, essa célula. Sou um batista que crê em apostasia. Alguém disse aqui numa reunião no Arkansas o outro dia, disse: irmão Branham, disse, foi um indivíduo nazareno. Ele havia sido curado. Ele estava andando pela cidade com suas muletas no ombro. Ele disse: sabe de uma coisa? Disse:
quando vim aqui a primeira vez, disse, eu pensei que ouvi o senhor pregar, pensei que fosse nazareno. Ele disse, então vi que a maioria das pessoas são pentecostais. E alguém me disse que o senhor era pentecostal. E agora o senhor disse que é batista. Disse, não entendo. Eu disse, é fácil. Eu disse, sou batista nazareno pentecostal. De modo que é isso mesmo, muito bem. Não, somos um em Cristo Jesus pelo Espírito Santo, tornando-nos um. Isso mesmo. Agora note, esta pequena célula se apostata quando é ferida. Começa pequena, outros pequenos germes correm para darem a vida aí, e é assim que surge pus numa ferida. São pequenos soldadinhos lutando pela sua vida. Eles correm aí e atacam aquele veneno, aqueles poderes demoníacos que estão tentando se juntar aí e dão a vida. É isso o que faz, é uma porção de soldadinhos, aquele pus que está em seu sangue, que está numa ferida, que dão a vida para salvar a sua. Agora, uma vez que uma pequena célula rejeita aí e esse demônio tem início, ele começa a crescer. Ele começa a multiplicar células. Ele está formando um corpo exatamente como seus bebês têm início em seu ventre. E como você teve início em sua mãe. Célula em cima de célula, célula em cima de célula, célula de qualquer maneira, em qualquer lugar, só que não tem forma de nada como um ser humano, conforme sua natureza. É apenas proveniente de um espírito. Apenas cresce de qualquer maneira e começa célula em cima de célula, célula em cima de célula. E agora, a primeira coisa que você nota é que você começa a enfraquecer e a sentir-se doente. Você vai ao médico e ele o examina. Talvez ele não consiga encontrar isso. Se encontrar, talvez o corte. Se ele puder tirar inteiramente, muito bem, você conseguiu. Mas se ele não conseguir tirar inteiramente, então se estiver na garganta ou em algum lugar onde não possa ser tirado inteiramente, uma pequena partícula disso continuará vivendo. Veja, porque não é como se você amputasse a mão e estivesse encerrado, ou qualquer coisa, ou você amputasse. O que quero dizer é que, se você amputasse o corpo principal e deixasse a mão ali, ora, ela não viveria. Mas veja, aquilo não tem a forma de vida que você tem. É um poder demoníaco movendo-se. E agora note, o médico chama isso de câncer. Deus o chama de demônio. Veja hoje, apenas conseguem... De onde vem a palavra câncer? Vem de uma palavra do latim, a qual é usada em termos médicos significando caranguejo. Caranguejo que se vê no litoral, tem todas aquelas pernas. É assim que ele faz. Estica as pernas e espalha. A palavra câncer é caranguejo. E ele entra e só continua se apoderando e sugando o sangue à medida que se move, como o polvo ou algo assim. Ora, um tumor, catarata e outras doenças, cada uma delas vem de um germe. E esse germe tem que ser um corpo. E antes que possa ser um corpo, tem que ser uma vida. Antes de poder criar ou gerar e formar mais células, tem que ser uma vida, está correto? Agora, de onde veio esse câncer? De onde veio isso? Não estava em você aqui há algum tempo atrás. Mas agora talvez esteja em você. De onde veio? É uma outra vida diferente da sua vida, vivendo em você. É a tormenta extraindo a sua vida. É por essa razão que Jesus chamou isso de demônio. Chamam de epilepsia hoje, dizem epilepsia. Ora, epilepsia na Bíblia Jesus chamou de demônio. Quando o homem veio com o menino que caía no chão e escumava pela boca e tudo mais, ele disse, ele tem um demônio, e muitas vezes o lança no fogo, na água. Agora deram lustre em seu nome e o chamaram de epilepsia, mas é um demônio. E Jesus disse, tu, demônio, sai do menino. Exatamente. Agora, epilepsia é geralmente causada por problema dos rins. Talvez você chegue a isso um pouco mais tarde, está vendo? Causa epilepsia, da udemia. Agora, note nisto, então, aquela célula fica ali, é um demônio. Ele está formando uma vida. Ele está crescendo, tornando-se cada vez maior. Ele tem um dever a cumprir, que é tirar a sua vida. Foi para isso que o diabo o enviou, para reduzir de 70 anos os seus dias. Agora saúdo todo médico, sim senhor. Toda a ciência médica, Deus os abençoe pela ajuda que tem dado às pessoas. Isso é correto. O que você faria no mundo hoje sem isso?